a verdadeira esperança. Nós precisamos de esperança. E baseado no livro de Jó, eu quero convidar você a se desarmar, a estar com o seu coração leve, deixar Deus falar o seu coração, mesmo em dias de trevas, como temos vivido, a verdadeira esperança existe e Deus quer te abençoar com esta palavra. Amém? É evidente que na história da humanidade, os acertos e erros de todos nós, causando às vezes alegria e euforia, mas também desgaste e frustrações, são bem visíveis. Não é algo que está distante de nós. Alegrias e euforias, mas também desgastes e frustrações são coisas que nos acompanham sempre. E talvez você foi trazido aqui nesta noite por Deus para que você possa perceber isso. Deus, Ele tem um projeto para a sua vida. Às vezes, quando nós estamos em alegria e euforia, nós não nos lembramos muito de Deus. Mas quando nós estamos desgastados e frustrados, nós sempre nos lembramos de Deus. Queremos que Deus haja. Quando nós estamos em alegria e euforia, às vezes nós nem nos lembramos que Deus existe. E até às vezes duvidamos. Mas também quando experimentamos desgastes e frustrações, também duvidamos até da existência de Deus. Mas fato é que dentro do nosso coração, nós pulsamos por Deus. E pulsamos por Deus porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Essa é a explicação óbvia do porquê 98% das pessoas no mundo adoram a alguma coisa ou a alguém. É porque o homem não é composto só de matéria. O homem é composto também de uma parte espiritual, de uma parte que clama por Deus. Então eu posso falar com toda segurança de que há um mover espiritual neste lugar, nesta hora. Há uma ação propositada de Deus. Muitas coisas poderiam ter impedido você de chegar aqui, mas você chegou. Então há alguma coisa espiritual aí que talvez você não esteja tendo tempo, nem condições de perceber. Mas esse local, ele é todo propício para isso. Pessoas oraram para que nós tivéssemos essa reunião. O Ministério de Louvor se preparou para nos conduzir à presença de Deus em adoração. Então eu não sei se você está eufórico, alegre ou desgastado e frustrados, mas hoje é dia de proclamar que há uma verdadeira esperança. Existe uma esperança, e nós vamos aprender isso com a vida de Jó. Mas falando sobre frustrações, eu queria citar aqui alguns personagens conhecidos e que experimentaram frustrações, como por exemplo, Henry Ford. Hoje nós não temos uma boa referência da família Ford. Ela está envolvida aí com todo tipo de financiamento que causam problemas para a humanidade. Mas o fundador da Ford Motor Company, ele também enfrentou uma decepção muito grande na sua vida, principalmente lá pelos anos 1928, quando ele investiu num projeto industrial aqui na nossa Amazônia. Muitas pessoas não sabem disso,
mas ele investiu uma grana boa na questão do planejamento de cultivo de seringueiras para obter a borracha natural. No entanto, o projeto enfrentou vários desafios. Sabe como é que é, né? Empreendedor no Brasil sofre um bocado, né? Já sofria lá atrás. Só as ONGs estrangeiras é que têm facilidade na Amazônia, mas pessoas que queiram investir mesmo para poder fazer o agronegócio e tantas outras coisas crescerem, tem muitas dificuldades. E Henry Ford foi uma pessoa que teve uma decepção muito grande na sua vida. O fato da citação de Henry Ford, assim como Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um engenheiro, inventor, um gênio da invenção. Ele enfrentou decepções financeiras também. Às vezes a gente pensa que esses desgastes, essas frustrações, eles são próprias de pobres. Mas não, tem gente rica que chega até a se suicidar por causa de investimentos, né? E Nikola Tesla, ele fez um investimento audacioso. Ele tentou construir uma torre de transmissão de energia sem fio, chamada Wardenclyffe Tower. É uma torre de energia Wi-Fi. Tesla gastou uma grande quantidade de dinheiro em sua construção, mas o projeto acabou sendo abandonado. A construção da torre começou em 1901 e foi concluída em 1902. No entanto, foi abandonada em 1906 e vendida posteriormente num leilão bancário em 1917 para pagar as dívidas de Tesla. A vida é cheia de frustrações. Sabe, o próprio Senhor Jesus disse isso lá em João capítulo 16, verso 33. Você tem condições de ler comigo esse texto? Neste mundo... Uau, que bom que nós estamos ouvindo aqui alguém que é um vencedor, um verdadeiro vencedor, Jesus. Ele está dizendo para nós, olha, no mundo vocês vão ter aflições, porque este mundo é um mundo perdido, é um mundo fadado ao fracasso. Esse mundo, o mínimo que podemos fazer é minimizar as dores e o sofrimento. E hoje você vai ouvir algo importante a esse respeito. Poxa, pastor, o senhor nos trouxe aqui para dizer que não tem jeito. Bem, não tem jeito para algumas coisas, mas para outras coisas que são muito mais poderosas, profundas, e que talvez nós não estejamos atentando, tem jeito, há esperança. Jesus está dizendo, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Talvez o que esse mundo não esteja percebendo é o que tipo de vitória Jesus teve nesse mundo. Há muita gente dizendo algumas coisas sobre fé, sobre igreja, sobre vida cristã, sobre céu, que não estão na Bíblia. Mas fique tranquilo, você está numa igreja bíblico-cêntrica. Nós não somos a única, mas somos uma igreja bíblico-cêntrica. O nosso compromisso é dizer para as pessoas a verdade da palavra de Deus, mesmo que isso nos desagrade, mesmo que isso cause uma confrontação conosco mesmo. Agora, esse versículo aí, eu queria que você notasse, notasse algo importante aí, porque esse versículo faz parte do discurso de Jesus aos seus discípulos antes da sua crucificação. Ele não estava entrando no céu e destruindo todo o mal, não. Ele estava entrando num momento de dor e de sofrimento. Ele diz, neste mundo vocês terão aflições,
contudo tenho ânimo, eu venci o mundo. Ele estava indo para a crucificação. E aí então ele encoraja os discípulos a permanecerem firmes e confiantes, apesar das dificuldades que enfrentarão no mundo. Jesus sabia que os seus discípulos iriam enfrentar dificuldades. Todos eles foram mortos, foram perseguidos. O cristianismo, desde a época de Jesus, tem sido perseguido até os dias de hoje. Por isso que eu peço para que você note o início desse versículo, que aí está só a parte B do versículo. Olha o que esse versículo por inteiro diz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz. Ele está dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso ele fala depois. E anteriormente ele está dizendo, eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Paz. É possível ter paz em meio às lutas. Eu aprendi essa lição com Jesus. Porque a paz em meio às lutas é uma promessa de Jesus. Então vamos tentar aprender com Jó algumas coisas sobre isso, porque mesmo Jó, sendo antecessor de Jesus encarnado, porque Jesus sempre existiu, lá em Gênesis você vai encontrar o Senhor dizendo, façamos o homem, Elohim, façamos o homem, Elohim Bará, façamos o homem, vamos criar o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só Deus pode criar algo assim, ele o fez. Mas humanamente, carnalmente, Jó é antes de Jesus, e nós vamos ficar impressionados com a declaração dele no final do livro. Lá em Jó, capítulo 19, verso 25, Jó, ele faz a seguinte declaração, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Dá para a gente ler juntos esse texto? Eu sei. Esse texto, ele é um texto muito especial. Um texto muito profundo, um texto que vai, de fato, elucidar algumas coisas importantes dentro do nosso coração e da nossa mente. Uma das coisas que a homilética nos obriga a fazer é procurar a ideia central do texto. E você descobre a ideia central do texto, do livro, inclusive, através de uma pergunta. É possível ser vitorioso em meio à adversidade e proximidade da morte? Essa é uma pergunta que o exegeta, o examinador do texto, ele precisa fazer para ele mesmo, antes dele pregar a mensagem aos ouvintes, ao companheiro, alguém que queira conhecer a verdade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele dá um preâmbulo de vitória. Mas Jó, ele fala algo esplêndido, algo profundo, e que nos concita a fazer essa pergunta, é possível, em meio à adversidade e proximidade da morte, nós nos sentirmos vitoriosos? A resposta dependerá muito se você vive a vida como se ela fosse acabar na morte, ou se ela sobreviverá depois da morte. Isso faz toda a diferença. Resumindo, se você crê na eternidade ou se você não crê na eternidade. Steve Jobs, inventor e magnata americano no setor da informática, cofundador da Apple, numa entrevista em 2011, pouco antes da sua morte, ele disse o seguinte: eu não quero morrer.
eu quero continuar a inspirar as pessoas. A morte, ela é o último dos nossos inimigos. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, você vai juntando, você pode pegar um caderno e ir juntando, né? Aflições, pagar o aluguel do mês, pagar a farmácia, lidar com fulano. Você vai anotando um monte. Mas a morte, ela se coloca como um inimigo final, um inimigo atroz, um inimigo ferrenho. No livro de Jó, a superação da adversidade é clara, é límpida. Eu tenho certeza que, percebendo a palavra de Jesus e a rápida explanação que eu vou fazer da história de Jó, você vai conseguir ligar esses pontos e responder a pergunta provocativa. É possível, na adversidade, você se sentir vitorioso. É possível, na proximidade da morte, e quem não sabia, pode ser que alguém que esteja aqui não sabia, né? Mas você vai morrer um dia, tá? Se ninguém te disse isso ainda, eu estou dizendo isso agora. Veja bem, nos próximos 120 anos, todos nós que estamos aqui não estaremos mais. Todos. Até o tenro bebê que esteja no colo de alguém. Estamos talvez atordoados com as delícias desse mundo e também com as aflições da vida. Parece que há uma pressão sobre nós para que nós não pensemos muito sobre a morte. Mas Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir a história desse homem, Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus. Ele enfrentou inúmeras provações e perdas em sua vida. No entanto, mesmo diante de tamanha adversidade, ele encontrou consolo e esperança na promessa de uma vida eterna nos céus. E essa é uma fala que precisa ser anunciada, porque está faltando no nosso meio esperança. Mas como vai haver esperança se nós não temos sólido em nosso coração e em nosso raciocínio a existência da eternidade? Vamos explorar junto este livro e encontrar a verdadeira esperança que estava ancorada no coração deste homem incrível. Porque há pessoas que colocam esperança em matéria, em dinheiro, em profissões, mas essas coisas nos deixam em apuros quando há a proximidade da morte. Primeiro eu quero falar um pouquinho só sobre a aflição de Jó. Jó foi um homem que experimentou uma série de tragédias em sua vida. Talvez até algumas tragédias de Jó você vai se identificar com ela. Ele perdeu seus filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu sua riqueza e ele perdeu também sua saúde. Em meio a essa angústia, Jó expressou sua dor e desespero, clamando por respostas e justiça. Alguns pregadores tentam proteger a imagem de Jó, mas Jó, quando você vai ler o livro dele todo, você vai ver ele não difama Deus, ele não deixa de crer em Deus, mas ele fica atordoado com o que estava acontecendo com ele. Ele se sentiu abandonado por Deus e pelos amigos.
No entanto, mesmo em meio à sua aflição, Jó manteve sua fé inabalável. A sua fé intacta, a sua esperança. Ele tinha uma convicção tão grande na esperança que ele manteve isso firme em seu coração. E só no capítulo 19, quase no final do livro, você vai encontrar isso sendo anunciado. Então, você vê que a esperança em meio à adversidade aparece claramente na declaração de Jó depois da perda de tudo. Porque é quase que óbvio, humanamente falando, que depois de você perder a família, você perder tudo que você tem e ainda perder a saúde, o passo seguinte é: eu não tenho mais nenhum tipo de razão para viver. Talvez você já tenha chegado nessa conclusão por muito menos. Às vezes por causa de uma briga, de um divórcio, de um desemprego, de uma enfermidade. Mas eu estou dizendo de um homem que perdeu tudo, tudo. Mas no verso 25, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim, se levantará sobre a terra. Essas palavras revelam a confiança de Jó em Deus, mesmo quando tudo estava perdido. Ele reconheceu que Deus era o seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor, aquele que me resgata, aquele que me compra, aquele que paga as minhas dívidas, aquele que sara as minhas feridas, eu sei que ele vive, aquele que vai resgatá-lo de todas as suas aflições. Mas não leve, por favor, esse versículo para o lado da filosofia humanista. Não. Esse texto ele é completamente surpreendente, porque ele é quase que um sofisma. Você está entendendo, puxa vida, então Jó, Deus vai se levantar nos próximos versículos, nós vamos ver Jó acontecendo coisas maravilhosas. E de fato coisas maravilhosas aconteceram com Jó. Mas nós não estamos falando do fim do livro. Eu estou dizendo no momento em que ele tinha perdido tudo. Jó estava falando de outra coisa. Ele não estava falando da recuperação da sua riqueza. Ele não estava falando da recuperação da sua saúde. Ele não estava falando da recuperação da sua família. Ele está falando de algo que todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos conquistar. Se você entrou aqui dentro sem isso, você precisa sair daqui com isso. O texto fala muito mais profundo do que o livramento das angústias passageiras. Na história de Jó, você conseguirá ver isso, que havia uma promessa de vida eterna. E era sobre isso que Jó estava falando. Porque Jó, depois desse verso 25, ele continua sua declaração. Ela não há uma pausa, é uma declaração só, uma declaração contundente. Ele fala no verso seguinte: e depois, vamos ler juntos? E depois que o meu corpo... Uau! Ele falou aí depois: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído, é óbvio que ele não está falando de recuperação de saúde. Ele não está falando sobre ajuda material, não está falando sobre cura. Ele não está apelando à carne, ele está falando de coisa espiritual. Aqui, Jó expressa sua confiança de que mesmo após sua morte física, ele veria a Deus face a face. Isso era a esperança de Jó. Essa é uma promessa de vida eterna nos céus,
onde não haverá mais dor, sofrimento ou tristeza. Quando você adquire uma bênção de Deus, por exemplo, da cura divina, saiba, outra enfermidade virá e você vai sofrer a dor de outra enfermidade. Se você tiver uma dor da perda de um emprego, ou um imóvel, ou alguma coisa que você perder, e você conquistar de novo, pode estar certo, você pode vir a perder aquilo de novo. Não, não é sobre essas coisas passageiras que ele está dizendo. Ele está falando sobre vida eterna, sobre você não ter medo da morte. Não medo da morte como alguns obtusos dizem. Você vê pessoas inconsequentes dizendo, eu não tenho medo da morte. Mas ela não tem nenhum relacionamento com o dono da eternidade. E ela então acaba tão dominada pelo mal e pelas inconsequências e por tudo, que ela fala uma coisa, uma besteira tremenda. Porque olhando só por uma análise assim bem superficial, o único Deus verdadeiro é aquele que venceu a morte. Eu vou falar só sobre duas religiões principais no mundo. Eu vou falar três. Eu vou falar, por exemplo, sobre o budismo. Siddhartha Gautama, o príncipe, um homem bom, que acabou virando um símbolo de generosidade. Ele começou a ser adorado por muitas pessoas até hoje. A nossa região aqui guarda uma triste estatística de ter um Buda, a imagem de um Buda, uma imagem de idolatria, onde alguém saiu lá do Oriente e veio para colocar a alma de Buda naquela imagem. Isso foi anunciado. Mas Siddhartha Gautama está morto e sepultado, ele não venceu a morte. Quando você fala, por exemplo, do Islã, os muçulmanos, você fala, por exemplo, dele como se fosse, de fato, uma religião da paz, mas não é uma religião da paz. Quando o Hamas faz o que fez, os terroristas do Hamas fazem o que fizeram, você não vê nenhum país islâmico no mundo condenando aquela ação. Então você vê que Mohammed está lá, sepultado na Arábia Saudita. Está lá, morto. Ele não venceu a morte. Mas os budistas creem na vida eterna de um Buda sepultado. Os muçulmanos creem na vida eterna de um Mohammed sepultado. Mas nós não, irmãos. Nós falamos de alguém que venceu a morte. Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. E é por causa disso que Jó, ele expressa algo assim tão poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quem sabe Jó estava falando profeticamente, inspirado pelo Espírito Santo sobre o reinado final de Jesus. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Ele está falando sobre a sua morte. Ele está falando sobre a sua esperança. A esperança dele não estava no corpo dele, a esperança dele estava na vida eterna. Quando a gente pergunta se é possível ser vitorioso em meio à adversidade e à proximidade da morte, é que a morte assusta muita gente. Uma pesquisa feita em 2018, encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, o SINCEP, revelou que o brasileiro não gosta nem de falar sobre a morte.
e não se prepara para esse momento. Isso aqui não tem nada a ver com Bíblia, não. É uma pesquisa de cemitérios e crematórios. Eles fizeram o seguinte levantamento: 82,4% dos entrevistados acham que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. Vou repetir para você, se você não prestou atenção. 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido que a dor da perda de alguém. Você concorda com isso? Levante a sua mão se você concorda. Eu concordo. Quem aqui já perdeu alguém querido? Levante a mão. Não foi sofrido? Não dói até hoje? Pois é, a pesquisa. Outro dados da pesquisa: 79% dos brasileiros acham que nunca é a hora certa de morrer. Nunca é certa. Quer dizer, querem viver eternamente, mas não vivem como se a eternidade existisse. 63% acham que a tristeza da pessoa está associada à morte. Jó encontrou consolo na certeza de que sua fé o levaria à presença de Deus, tanto através da morte física, como vimos nesse texto, como até da ressurreição e da restauração. Quer ver? No próximo versículo, está falando do versículo 25, versículo 26, e agora no versículo 27, e eu quero começar a encerrar essa mensagem. Ele diz assim: eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Uau! O que nós descobrimos aqui nesse texto? Essas palavras aí desse versículo revelam a esperança de Jó, não só no fato que imediatamente estaria com Deus após a sua morte física, quando o seu corpo seria desfeito, mas também na ressurreição e na restauração de todas as coisas. Ele ansiava por esse dia. Ele diz: olha, não são os meus olhos espirituais só que verão o Senhor. Eu mesmo serei restaurado. Os meus olhos verão o Senhor. Essa esperança é a esperança verdadeira. Essa esperança impulsionou Jó a perseverar em sua fé, mesmo diante das maiores adversidades que ele estava sofrendo. Em que estava baseado essa confiança de Jó? Porque você precisa sair daqui desta noite com essa esperança, abraçado com essa esperança. Você não pode mais sair daqui só: estou doente, vou morrer. Você vai morrer. Pode não ser hoje. Pode ser hoje. Alguém aí bateu aí no Deus me livre. Não pode ser hoje, não. Não, você pode bater à vontade. Não vai adiantar nada. Enquanto você bate na madeira, ele bate na sua porta. Cheguei. Em que estava baseada essa confiança, irmãos? Eu quero concluir. E eu não coloquei o texto ali porque eu queria que ligasse as luzes um pouco, ou deixasse apagado e passasse esse texto aí para que nós pudéssemos ler. Jó, capítulo 1. Agora nós saímos do capítulo 19 e voltamos no início, antes de qualquer tragédia acontecesse na vida de Jó. Está escrito lá: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Não está dizendo que ele não fazia mal. Evitava
fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Se você me pergunta qual é a base da fé de Jó, eu te apresento a última frase desse versículo. Essa era a prática constante de Jó. Ele não fazia isso algumas vezes, porque nós falamos que cremos em Deus, mas nós não falamos com Deus sempre. Nós falamos que amamos a Deus, mas nós já aprendemos aqui que amor em hebraico é ahavá. A raiz ahavá, rev, é dar. Por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo todo, que deu. Nós falamos que amamos a Deus, mas não damos a Ele o que Ele pede, o que Ele nos exige como Deus. Você pode invejar Jó, pode ter inveja de Jó, é uma inveja santa, mas você não pode invejar só lá no finalzinho, quando diz que Deus ouviu a oração de Jó, e aí ele recuperou todo sua riqueza, o seu corpo. A primeira coisa que aconteceu, o seu corpo foi restaurado. Nessa hora a gente bate palma, aleluia, glória a Deus. Ele recuperou todos, até os filhos. Ele teve filhos e filhas. Ele recuperou servos e servas que serviam a ele. Mas não é nessas coisas que a fé de Jó estava baseado, porque ele as tinha perdido. Ele perdeu tudo e se manteve ali. Não, ainda há uma coisa que eu não perdi, é a esperança da vida eterna. Isso eu não perdi. Então eu sei que o que me falta, da maneira que eu estou, é o meu corpo se desfazer, e eu verei o Senhor. E eu verei mais ainda, quando na eternidade eu estiver com Ele para sempre, possuindo todas as riquezas eternas. Queridos irmãos e irmãs, assim como Jó, podemos enfrentar momentos de dor e sofrimento em nossas vidas. Talvez nesse momento você esteja aqui com um sorriso, cumprimentando as pessoas, mas Deus sabe o que você carrega no seu interior. Deus sabe. No entanto, a mensagem de esperança contida no livro de Jó nos lembra que mesmo em meio à adversidade, podemos encontrar consolo e força em nossa fé em Deus, porque ela não é temporal, finita ou vazia. A nossa fé não é uma religião praticada da boca para fora. A nossa fé, ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno, porque a morte não venceu o nosso Deus. Assim como Jó, podemos ter a certeza
de que o nosso Redentor vive e que no fim nos levantaremos. Não é Ele vai se levantar, não. Ele nunca teve encurvado, Ele está de pé. Quando Estevão estava sendo morto por causa da sua fé, ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E Jesus estava em pé. Não tem uma fé religiosa medíocre, que você fala de fé, mas não vive a fé que a Bíblia diz. Deus espera muito mais de você porque Ele acredita em você. Ele acredita tanto em você que quando Ele fez o homem e o homem se perdeu, Ele foi em busca do homem para recuperá-lo. E ainda hoje Ele espera uma reação sua de ser um crente. Vai lá no comecinho do livro de Jó. Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. É isso que Deus quer de você. Uma vida que realmente creia na eternidade, sabe que vai morrer, mas que o seu Senhor, nós nos levantaremos e nos encontraremos com o Senhor. Ele vai dizer para nós, escuta isso, se você já entregou sua vida a Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, guarda essa palavra não é minha. Ele vai dizer para você, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Que pouco que é? Essa vida aqui é nada. O que é 100, 120 anos para uma eternidade? Sobre o pouco foste fiel, sobre a sua vida que é pouca foste fiel, mas sobre o muito te colocarei. Entra na presença do Senhor. Deus possa te abençoar. Acredite, existe uma eternidade. Não acredite na mentira do diabo que morreu, acabou. Não acredite. E aí uma pergunta final: o que te falta para você experimentar a verdadeira esperança que há em Jesus? Ele te ama. Ele quer que você saia daqui abraçado com essa verdadeira esperança. Amém? Glória a Deus.